Então, nossa aula, vou orar. Pai, nosso grandioso Deus, santo é o teu nome, maravilhoso é o teu nome, e nós nos colocamos diante da tua gloriosa presença, Pai, não porque merecemos, não porque temos justiça para isso, mas tão somente na justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus, ó Pai. E certos de que somos ouvidos por Ti, no nome dEle, na intercessão do Espírito, nós clamamos a Tua misericórdia e graça. Pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor dia a dia sonde o nosso coração para que nós não permaneçamos em nenhum pecado. Abra os nossos olhos e nos afaste do mal, ó Pai, nos inclinando para Ti mesmo. Também nós te pedimos pelo nosso país, que o Senhor tenha misericórdia dos governantes, que o Senhor dê sabedoria e direção, mais do que tudo, temor do Senhor aos nossos governantes, para que eles possam fazer aquilo que te agrada e que abençoa o povo, Pai. Te pedimos maior conscientização também do povo, aqueles que ainda estão céticos a respeito dessa doença, que o Senhor ajude o povo a se conscientizar a respeito desse problema, mas creio que o Senhor está no controle de tudo, acima de tudo, Pai. Que o Senhor também abençoe os enfermos da nossa igreja, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dos enfermos que foram mencionados com Covid aqui, o Paulo, o pastor Jorge, a sua esposa Vitória, o Tiago e a sua esposa, Pai. Te pedimos pelos enfermos já do Covid, ó Pai, que estão sendo diagnosticados, que o Senhor dê a cura a cada um deles, que o Senhor fortaleça. Que o Senhor também, ó Pai, tenha misericórdia dos enlutados, Senhor. Temos a nossa irmã Cida, a nossa irmã Beth, toda a sua família. Que o Senhor continue consolando o coração de cada um deles, ó Pai. Sabemos que a nossa irmã está nos teus braços e não há nenhum lugar melhor para poder estar nesse momento, ó Pai Santo. Te pedimos o consolo do teu Santo Espírito ao coração das nossas irmãs e toda a família. Também te pedimos consolo e conforto à família desse irmão presbítero de Guarulhos, que o Senhor cuide deles, ó Pai, tão repentino a sua partida, mas nós sabemos também que o Senhor o recolheu aos seus braços, ó Pai. Cuida da família nesse momento e sustente em tudo aquilo que eles precisam, Pai Santo. Também te pedimos pela Sônia, enfermidade, conversão. Pedimos pelo Eduardo também, filho da nossa irmã Jô, da Alessandra, pai também, conversão, cura. Te pedimos, ó Deus, pelos nossos familiares, ó Pai, que ainda não te conhecem, que o Senhor os converta, os salve, os transforme, Santo Deus. Te pedimos, ó Pai, por todos os outros enfermos, ó Pai, que foram mencionados aqui, e eu não me lembro nesse exato momento, mas que tu sabes quem são, e pedimos a tua graça e misericórdia e cura. Obrigado, Pai, por esse momento de escola dominical, por cuidar dos irmãos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. O Senhor tem sustentado a nossa alma, apesar da distância que temos tido um do outro, Pai. Continua nos fortalecendo, abençoa aqueles, ó Pai, que porventura estejam fracos na fé, e que o Senhor toque o coração de cada um deles para que busquem a tua face e encontrem em ti o conforto, o descanso, a força necessária para enfrentar as tribulações que temos passado, Pai. Tem sido um ano difícil, Pai, mas nós sabemos que a tua presença está conosco, Deus. Tu estás conosco, tanto nos pastos verdejantes, nos caminhos da justiça, mas também está conosco nos vales da sombra da morte. Por isso nós precisamos não temer, nós precisamos crer no teu nome e que o Senhor é um Deus, além de todo poderoso, é um Deus que nos ama e cuida de nós. Abençoa essa escola dominical, esse estudo, que o Senhor fale aos nossos corações, transforme a nossa alma e nos dê a entender, ó Pai, tudo aquilo que precisamos saber a respeito de Ti, dos Teus propósitos e da nossa vida aqui na Terra, para que vivamos uma vida que glorifique o Teu nome e honre o Senhor. Abençoa a mim, Teu servo, que irá explicar a Tua palavra. Que o Senhor me ajude, me dê direção e o Teu Santo Espírito, ó Pai. Continue me conduzindo para
dirigir o teu povo na tua palavra. Nos dá clareza e fidelidade, como também a todos os pastores, todas as igrejas nesse momento que estão transmitindo, ó Pai, a tua palavra pela internet. Louvado o nome, nós te louvamos e agradecemos o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos começar então o nosso estudo. Continuar de onde paramos, deixa eu abrir aqui. Bom, na verdade eu vou só passar os slides que nós já passamos na aula passada para cada na memória, ok? Então nós estamos falando sobre... calma aí, deixa eu compartilhar a tela. Nós estamos falando sobre a providência de Deus e o sofrimento. Deixa eu só chutar a tela, só um minuto. Estamos falando sobre a providência de Deus e o sofrimento. Ok, ajustei aqui. Então, nós começamos a falar sobre as razões do sofrimento humano. A primeira delas é causada por causa da nossa limitação humana. Nós somos seres limitados, somos criatura, não somos o Criador. Portanto, de alguma forma, a gente passa por algum tipo de sofrimento, de dor. Nós precisamos entender que as dores aparecem como sinal de que ultrapassamos nossos limites físicos, aparecem como sinal de que precisamos obedecer à ordem de descansar, e também como decorrência da quebra das leis naturais de Deus. Nós vimos isso com mais detalhes na semana passada. E aí nós vimos alguns textos bíblicos, que eu não vou repeti-los aqui, mas nós vimos também que uma das razões do sofrimento humano é principal, essa razão é por causa do pecado. Então, o pecado humano causou ou agravou potencialmente o sofrimento que nós passamos aqui na Terra. E aí nós vimos vários tipos, alguns textos bíblicos, né, que evidenciam isso. E aí nós vimos também que os ímpios sofrem de uma maneira diferente, vimos vários textos a respeito, eles sofrem o juízo de Deus, e é por isso que eles sofrem, e nós vimos também o sofrimento dos cristãos, a diferença de cada um deles, né? Nós vimos que o sofrimento dos cristãos se dá por causa da disciplina de Deus. Deus, quando nós erramos, ele nos disciplina. Nós vimos que os cristãos sofrem de uma maneira especial por amor a Cristo. Nós vimos que também o cristão sofre por perseguição física, injúrias e mentiras, por amor a Cristo, especificamente. Nós vimos que o cristão também sofre por pregar o evangelho. Paulo aí é um exemplo disso, bem claro. E nós sofremos também por causa da nossa ligação com Cristo. Ou seja, se Cristo sofreu e foi perseguido, nós também seríamos perseguidos. Então, a nossa identificação com Cristo é um grande motivo de sofrimento para quem crê. E quais as atitudes do cristão diante do sofrimento? Então, nós vimos que resignação, nós precisamos entender e aceitar que, de fato, nós vamos sofrer neste mundo. E a gente precisa suportar os sofrimentos, porque estamos no mundo mal, somos pecadores, somos limitados. Então, sofreremos, mas sempre confiando no Senhor. Jeremias disse bem claramente isso. Nós também precisamos ter atitude de entender que nós participamos dos sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos que Cristo sofreu por nós na cruz, que foi um sofrimento vicário, né, substitutivo, não há nenhum igual ao dele, mas nós também sofremos por amor a Deus, e esses sofrimentos que nós sofremos por amor a Deus são parte do sofrimento de Cristo também. Nós vimos isso na semana passada. Deixa eu ver, que a gente já passou. Nós também
Vimos que nós precisamos imitar os sofrimentos daqueles que sofreram pela justiça. Nós vimos aí o exemplo de Jó, que sofreu resignado, sabendo que Deus estava no controle de sua vida. Paulo também, o mesmo motivo, nós vimos isso com detalhes. Estou passando rapidamente aqui, só para a gente entender e relembrar aquilo que nós já vimos. Nós precisamos entender também que há alegria nos sofrimentos, de certa forma. Paulo diz claramente que ele se regozija nos sofrimentos que ele tem pela igreja, preenche as aflições de Cristo. João e Pedro se alegraram quando sofreram pelo nome de Cristo, e nós somos felizes quando nós somos perseguidos, como outros profetas foram, né, quando passamos por provações. E nós também precisamos ter simpatia com o sofrimento dos nossos irmãos cristãos. É aquilo que nós oramos constantemente. Temos irmãos que sofrem ao redor do mundo, são perseguidos, mortos, presos, torturados, e nós precisamos chorar com os que choram. Ao mesmo tempo, se alegrar com os que se alegram. Então, simpatia nos sofrimentos dos nossos irmãos ao redor do mundo. Ok? Vamos lá. E nós entendemos também que o sofrimento, ele é para a glória de Deus. Pedro vai dizer que se nós sofremos como cristão, nós não devemos nos envergonhar disso. Antes, devemos glorificar a Deus com esse nome. Então, eu estou fazendo um panorama aqui e relembrando tudo aquilo que a gente viu na semana passada, para a gente entrar hoje nos propósitos. Eu acho que a glória de Deus nos sofrimentos, eu não sei se a gente chegou a ver. Mas, já que eu não estou lembrado, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Irmãos, tudo que acontece no mundo e nas nossas vidas, a gente sabe que é para a glória de Deus. Então, os sofrimentos não fogem desse propósito. Então, quando nós sofremos, especialmente cristãos, estamos falando de cristãos aqui, nós precisamos entender que esse sofrimento ele deve gerar ou deve redundar na glória de Deus. Deus é glorificado muito mais no nosso sofrimento e na nossa angústia do que simplesmente no nosso bem-estar. Então, isso é muito importante a gente entender, porque o nosso sofrimento, ele é um testemunho para o mundo de quem é o nosso Deus. Isso é muito importante. Eu vou até tirar aqui o compartilhamento. Deixa eu voltar. O nosso sofrimento é um testemunho para o mundo de quem é o nosso Deus. Isso é importante porque quando nós estamos bem, ou em segurança, tranquilo, com saúde perfeita, coisa do tipo, o mundo vai olhar para a nossa vida. Eles são crentes, eles estão vivendo a vida deles, eu também tenho saúde, eu também tenho prosperidade, eu também estou bem com a sociedade, com a minha família, então, natural. Qualquer um pode ter esse tipo de felicidade, esse tipo dessa alegria. Então, eles nos veem como iguais, eles também têm esse tipo de coisa. Mas quando nós sofremos e continuamos a temer a Deus, continuamos a servir a Deus, nos alegramos e nos regozijamos, aí sim eles se impactam, eles são impactados. Porque é fácil você viver bem e continuar servindo a Deus. Mas quando você não está vivendo bem, quando as coisas não estão indo bem na sua vida, será que você continua servindo a Deus, buscando a glória de Deus? Então, o mundo vai olhar para nós quando sofremos e vai testemunhar quem nós cremos a respeito do nosso Deus, que é o nosso Deus. Se nós temos que glorificar a Deus também nos sofrimentos, eles vão olhar para nós e vão perceber se a nossa alegria de fato está em Deus ou está no nosso bem-estar. Isso é muito importante. Então, não estou dizendo que a gente precisa buscar sofrimento, não é isso, nós não devemos ser masoquistas. A palavra de Deus não ensina isso, mas ensina que quando o sofrimento vier, a glória de Deus tem que estar em vista, tem que estar como propósito do nosso coração. Porque o mundo vai olhar para o nosso sofrimento, para a nossa angústia, para a nossa aflição, e vai entender quem é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus soberano, nosso Deus é um Deus que é bom, é misericordioso, é um Deus que a gente pode se regozijar e se alegrar mesmo no meio das tribulações.
Então, é um grande testemunho a nossa vida de sofrimento colocada diante de Deus. Se sofremos, nós devemos sempre pensar, Deus é glorificado, ou nas minhas atitudes, nas minhas reações, Deus está sendo glorificado, o mundo está olhando pelas lentes da minha vida que esse Deus que eu sirvo é um Deus bom e misericordioso. Isso é extremamente importante. Então, se eu quero glorificar a Deus, eu tenho que glorificar a Deus na minha alegria, no meu bem-estar, na graça que Ele me concede, mas também na graça de padecer por Cristo, quando eu passo por problemas na minha vida. Então, Deus ele tem que ser glorificado em todo o tempo. Então, esse é o nosso propósito, esse é o propósito de Deus, a glória do seu nome. Então, a gente precisa sempre pensar nisso, ok? Em qualquer momento, vocês podem pedir a palavra para fazer algum comentário ou pergunta. Vou continuar aqui. Então, o apóstolo Paulo também diz para Timóteo: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Então, Paulo sabia que os sofrimentos que ele passava era propósito de Deus para que o nome de Deus seja glorificado, para que os eleitos obtivessem salvação e Jesus Cristo, o Deus, o nosso Pai, fosse glorificado. Isso era um propósito claro nas cartas de Paulo. Ok, então agora, quais são os propósitos de Deus no sofrimento? A gente viu as atitudes do cristão no sofrimento e agora veremos os propósitos de Deus no sofrimento. E antes de entrar nos propósitos de Deus no sofrimento, a gente já viu vários aspectos dele. Vocês gostariam de colocar alguma coisa? Ou melhor, eu vou fazer a pergunta. O que vocês pensam sobre os propósitos de Deus no sofrimento? O sofrimento, pastor, ele lapida as nossas almas, né? Por isso que Paulo fala que nós somos privilegiados no sofrer, porque o sofrer, ele nos prova a respeito da nossa firmeza com Deus, por isso que ele é importante na vida do cristão, mesmo que seja difícil a gente passar, seja doído, mas ele vai acontecer porque ele vai lapidar as nossas almas, né? Olha, legal. Um dos propósitos é esse mesmo. Alguém mais? Engraçado, pastor, que a gente está estudando, começou nessa segunda do livro Contentamento, e aí o texto falava muito sobre isso, né? Que o sofrimento, na verdade, tudo que a gente passa, né? Tem o objetivo que exatamente você falou, de nos tornar mais parecidos com Cristo. Mas o sofrimento, ele é proveitoso para o cristão, né? Não para o descrente. Nem sempre para ele isso vai servir. Exato. Sim. O cristão, ele é aperfeiçoado. O não crente, o descrente, ele nunca encontra propósito no sofrimento. Isso é verdade. Ok? Alguém mais quer comentar? Ou não vou dizer nunca, né? Mas pouco encontra propósito para si mesmo no sofrimento que ele passa. Essa é a verdade. Deixando mais claro. Ok, então vamos lá. Um dos propósitos, manifestar o caráter santo de Deus. Isso é muito importante também, porque ele tem um propósito específico na nossa vida, mas ele tem um propósito primordial de Deus revelar a sua glória. Olha só, eu vou ler. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha asas, asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a terra se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei,
o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, de 1 a 5. Então, Deus, no meio de Israel, estava manifestando nesse momento seu caráter santo. Qual que era o contexto? Uzias era um rei bom, não era um rei perfeito, claro, mas era um rei bom, que tinha feito grandes reformas em Israel, tinha buscado ao Senhor e tinha reformado, de certa forma, a espiritualidade do povo para se voltarem a Deus. E o povo confiava no rei. Era um governo estável, só que o rei morre. E o povo pergunta, e agora, o que será de nós? O povo passa a sofrer ainda mais, por conta de um mau governo e, naturalmente, por causa dos seus próprios pecados. E Deus, então, se manifesta a Isaías como Deus majestoso, sentado no seu alto e sublime trono, mas como santo, o Santíssimo, aquele que está acima de toda a criação. Então, quando nós sofremos, é Deus querendo, no meio de toda a tribulação que nós passamos, seja o sofrimento que for, seja a tribulação que for, Ele quer manifestar o seu caráter santo. O sofrimento no mundo, ele, de certa forma, manifesta um Deus santo que odeia o pecado, que julga o pecado no mundo e que, de certa forma não, como nós já vimos, está manifestando o seu juízo temporal sobre os homens pecadores deste mundo. Sejam cristãos ou não cristãos, mas Deus está julgando este mundo temporariamente. Vai vir o julgamento final, mas Deus, julgando esse mundo, ele está demonstrando o seu caráter santo. E esse julgamento de Deus vem por meio do sofrimento, como nós já vimos. Então, Isaías reconhece que mesmo que nós tenhamos perdido um rei bom, Deus continua no seu trono, ele continua sendo santo, e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Isaías reconhece claramente que ele é um homem pecador, e que o povo é um povo pecador. E eles viram, Isaías, viu o rei, o Senhor dos Exércitos, e ele então entende que ele precisa ser condenado, ele precisa morrer. Mas Deus tem misericórdia da vida dele, na sequência do texto, como a gente sabe, e purifica-o com uma brasa, e aí ele é perdoado e pode seguir o seu caminho de servir a Deus. Mas o grande propósito de Deus é manifestar o seu caráter santo. Deus é santo, e se o sofrimento vem por causa do pecado no mundo, vem por causa da limitação do homem, e para que o homem confie que Deus está em santidade reinando sobre todo o mundo. Primeiro propósito é que Deus quer mostrar sua santidade no mundo e a sua justiça, Mas também Deus quer promover a prática da justiça. Não somente quer manifestar o seu caráter santo, e por ser santo, ele exige que nós sejamos santos, mas por meio do sofrimento, ele quer promover a prática da justiça. Olha só o que diz o texto. Isaías 26, 9. Com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Então, quando Deus ele executa a sua justiça na terra, o mundo também aprende o que é justo. Então, os sofrimentos ou os juízos de Deus neste mundo levam o povo a ser mais justo, de uma maneira geral. Os crentes, isso acontece de fato, mas para os não crentes, no mínimo, eles são refreados da sua injustiça. Então, algo bem, bem simples aqui. Vou tentar deixar bem claro. O crente, quando Deus executa os seus juízos na terra, aprendem justiça, sabem que Deus está reinando, que Deus é santo, Deus é justo e emendam os seus caminhos. Naturalmente é assim. Mas os ímpios, eles não buscam a justiça, mas eles
são refreados do seu mal. Então, todo tipo de sofrimento ou juízo por sofrimento, Deus aplica no mundo, é para refrear o pecado no mundo. É Deus refreando o pecado no mundo e levando os homens a praticarem a justiça, mesmo que externamente, para que o mundo não se torne como Sodoma e Gomorra, para que o mundo não se torne como a época antes do dilúvio, onde era absolutamente, continuamente mal todo o desígnio do coração e a maldade cresceu sobremaneira, de maneira que Deus, assim, mandou o dilúvio. Então, Deus, ele começa a enviar certos sofrimentos, que são sinais do juízo de Deus nessa terra, para que o mundo refreie o mal do seu coração, para que eles sejam refreados do mal no seu próprio coração. Ok? Então, eles aprendem a justiça no sentido de eles praticam a justiça, mas os ímpios, não sinceramente, os justos ou os crentes, de uma maneira mais sincera, temente a Deus. Porque no contexto em que Isaías fala, na sequência, muitos que ainda não entendem os propósitos de Deus e não aceitam os juízos de Deus, eles até mesmo continuam na prática do pecado. Mas Deus, mesmo assim, vai refreando o pecado no coração deles e os levando, de certa forma, a se comportarem de uma maneira justa, até o dia do juízo final, onde será revelado os propósitos dos corações. Ok? Ficou claro esse ponto? Joia. Dá um joinha aí se vocês entenderam. Beleza. Vamos lá. Seguindo aqui. Deus também... Opa. Como propósito, quer levar o crente de volta para o caminho correto. Esse é outro propósito de Deus, diz o texto de Provérbios. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, quando Deus manda sofrimento para a terra, de uma maneira especial para os seus filhos, é que ele tem como propósito disciplinar, a gente já viu isso anteriormente, mas ele tem como propósito nos trazer de volta ao caminho dele, nos levar de volta ao caminho dele. Então, a instrução aqui do texto é que a gente tem que confiar no Senhor e abandonar o nosso próprio entendimento, a nossa própria sabedoria. A gente tem que entender que todos os nossos caminhos, tudo aquilo que acontece na nossa vida, está debaixo da sua soberania e que ele, no meio dos seus juízos, ele está endireitando os nossos caminhos, endireitando as nossas veredas. O que nós devemos fazer é temer ao Senhor e nos afastar do mal, porque isso será benefício para nós. E honrar o Senhor com a nossa vida, né, com os nossos bens, com a nossa atitude, com o nosso coração, e Deus, de maneira misericordiosa, vai nos abençoar, vai derramar bênçãos sobre nós. E aqui eu não estou dizendo de bênçãos financeiras, mas bênçãos gerais, bênçãos espirituais. Podem ser financeiras, mas principalmente bênçãos espirituais que Ele derrama sobre nós. Portanto, a gente não pode rejeitar aquilo que Deus faz em nossa vida, a disciplina que Ele aplica em nós por meio dos sofrimentos que passamos. Pastor, okay? Uma frase que eu li esses dias que falava muito sobre isso, que eu achei muito interessante, foi assim: nem sempre a disciplina de Deus vem para o nosso ver, né, para o bem imediato, mas com certeza é para o nosso bem definitivo, né? Sim, realmente, é isso mesmo.
A gente, às vezes, pode até permanecer em algum pecado naquele momento e não entender, mas Deus, aplicando essa disciplina nas nossas vidas, Ele está, isso é uma verdade, né? Definitivamente, Ele está transformando o nosso caráter. Um dia a gente entende, um dia a gente vai entender, seja aqui nessa terra ou seja no novo céus e nova terra, mas essa disciplina de Deus é de fato para o nosso bem, sempre vai ser para o nosso bem e Deus vai fazer a sua vontade por meio dela na nossa vida. Ok? Pastor, Pode falar. a gente está falando de sofrimento. Geralmente, Sim. quando a gente fala de sofrimento, a gente é levado a pensar em situações de forma geral, com catástrofe, com coisas grandiosas ou que afeta muitas pessoas, igual está acontecendo agora com o Covid, ou, sei lá, um tsunami, um maremoto. Mas sofrimento também a gente tem que pensar que não é somente coisas grandiosas, né? Porque se Deus está trabalhando individualmente com cada um, o meu sofrimento pode ser que no momento não seja o mesmo sofrimento que o meu irmão, né? Deus vai nos tratar conforme o nosso coração, né? Aquilo que está dentro do nosso coração. Talvez seja uma coisa tão pequenininha, né? Aos olhos dos outros, ou não seja um sofrimento tão grande, mas para aquela pessoa, aquele sofrimento é onde Deus vai trabalhar, né? Exato, é isso mesmo. Então, tem os grandes sofrimentos, que vêm de uma maneira geral para todo mundo, e os específicos para a nossa vida. Então, Deus não está disciplinando o tempo inteiro o seu povo no sentido corretivo, mas disciplinando positivamente. Então, sofrimentos é uma maneira de Deus fazer isso. Nem sempre sofrimento é especificamente por causa de um pecado. Isso eu creio que já tenha falado, mas é bom enfatizar. Às vezes a gente está sofrendo e a gente pode pensar, o que eu cometi de pecado? Às vezes o sofrimento não vem por causa de um pecado específico. Jó não tinha pecado específico nenhum para que Deus permitisse que ele sofresse daquela maneira, mas Deus tinha um propósito. Então, nem todo sofrimento é por causa de disciplina de Deus, disciplina corretiva de Deus, mas disciplina instrutiva de Deus. Deus está nos ensinando, Deus está se revelando ao nosso coração e nos trazendo, né, se porventura for realmente por causa de algum pecado, ao caminho correto. Mas, com certeza, são sofrimentos específicos, há sofrimentos específicos também para cada um de nós, como você mencionou. Mas também os sofrimentos vêm para desenvolver uma capacidade de compaixão pelos outros. Olha só o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. É ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então, quando nós sofremos, nós também desenvolvemos ou estamos sendo desenvolvidos, aperfeiçoados por Deus, a uma capacidade de compaixão. Ele diz, Deus nos conforta para podermos confortar. Deus nos consola para que possamos consolar. E assim como Cristo sofreu, e os sofrimentos dele vêm em nosso favor, nós também podemos consolar por meio de Cristo aqueles que estão sofrendo. Então, todo sofrimento que você e eu passamos é uma experiência que Deus nos concede para que você possa depois abençoar outras pessoas. Então, a gente tem que pensar que Deus não apenas aperfeiçoa o nosso caráter, mas Ele, aperfeiçoando o nosso caráter, Ele nos usa para consolar. Quantas vezes você passou por um sofrimento específico e foi a primeira vez que você passou por aquilo, e depois de um tempo, outra pessoa passou pela mesma coisa,
e você pôde ajudar aquela pessoa. Você pôde consolar aquela pessoa, mostrando o caráter de Deus, mostrando os propósitos de Deus, mostrando a bondade, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, enfim. Então, toda a consolação que você e eu recebemos em sofrimentos são usados por Deus para que nós possamos abençoar outras pessoas. Deus nos consola para que possamos consolar. É o propósito de amar a Deus sobre todas as coisas, ter a Deus como o princípio mais importante, não como princípio, como o primeiro em nossas vidas, e tendo Deus como primeiro em nossas vidas, nós podemos abençoar o nosso próximo com a bênção que recebemos. Então, pensem nisso. Quando você estiver sofrendo, pense assim, Deus, o Senhor quer me abençoar, e o Senhor quer depois usar essa minha experiência para que eu possa abençoar outra pessoa. Então, me capacita para isso, me capacita a suportar esse sofrimento para que eu possa abençoar outra pessoa depois. Ok? Marcel escreveu aqui, para todos, né? O sofrimento não santifica e salva. O sangue de Jesus nos purifica, porém nos aperfeiçoa, ou nos humilha ou nos instrui, ou nos conforta para que busquemos e alcancemos e amemos a santidade de Deus. Sim, tem o propósito de nos levar para Deus e, nesse caso aqui, tem o propósito de nos fazer bênção para a vida de outra pessoa. Então, pense nos propósitos de Deus quando você está passando por algum sofrimento. Deus está mostrando sua santidade, Deus que pode estar nos disciplinando, sim, mas Deus ele tem como propósito também te usar depois. Então, Deus, me capacita, é a nossa oração. Deus, me capacita para que esse sofrimento se torne uma experiência onde eu possa usá-la para consolar e confortar o meu próximo, o meu irmão, quem quer que seja, ok? Mas também, os sofrimentos têm como propósito confirmar o valor da nossa fé. Olha só o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, o texto diz, nisso exultai, se alegrem, embora no presente, ele diz, embora vocês estejam passando por sofrimento, mas que esse sofrimento tenham certeza que é por breve tempo, e ele diz ainda, se necessário, então, sejais contristados ou entristecidos por várias provações. Então, o sofrimento, ele não é eterno, ele só é eterno para aqueles que não creem em Deus e não crerão em Deus. Mas para os crentes, ele é temporário. Quando o texto diz breve tempo aqui, não é simplesmente o tempo em que nós vivemos, o tempo em que nós passamos por uma tribulação nessa vida. Mas mesmo que dure daqui até o dia da nossa morte, é um breve tempo, comparado com a eternidade. Mas, se for necessário, segundo a necessidade que Deus vê para nos aperfeiçoar. Então, vários tipos de provações. Então, quando a gente passa por provação, quando a gente se alegra nas provações, sabendo que Deus está presente no meio delas, isso confirma o valor da nossa fé, que é, como o texto diz, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. E quando a nossa fé é confirmada, quando o valor da nossa fé é confirmada, isso redunda no quê? Louvor, glória e honra para Jesus Cristo, quando Jesus Cristo voltar. E, naturalmente, nessa terra, né? Mateus 5,16 diz que as nossas boas obras devem redundar na glória de Deus, devem manifestar a glória de Deus, levar os ímpios ou todas as pessoas a glorificarem a Deus. Quando o sofrimento, quando a tribulação vier, né? Quando eles virem o nosso bom comportamento em Cristo no meio das tribulações. Então, Deus, quando Ele está provando você ou quando você está passando por um certo sofrimento, tenha certeza que Deus está apurando a sua fé. Deus está aperfeiçoando a sua fé.
Se Jesus Cristo foi provado, se Jesus Cristo passou por grande sofrimento em nosso favor, e o texto de Hebreus capítulo 5 diz que ele foi aperfeiçoado nos sofrimentos, ele foi aperfeiçoado na sua obediência, ele foi aperfeiçoado para que ele aprendesse a obediência, no sentido de que ele seja a plenitude da obediência humana, nós também passaremos pela mesma coisa. Cristo foi provado, e ele foi provado e aprovado. Então, quando nós passamos por provações, tribulações, sofrimentos, saiba que Deus está depurando a sua fé, depurando a nossa fé para a sua própria glória. Ok? Pastor, Pode falar. nesse mesmo texto que você leu, fala exatamente isso que você está falando agora, no versículo 9, né? Que a salvação a fé redunda na salvação da alma. Sim. A salvação completa, né? Isso. A salvação nós já temos, mas é uma salvação completa quando Jesus Cristo voltar. Exato. Então, a perseverança é uma marca do cristão. O cristão sempre vai perseverar. A gente já falou sobre isso em algumas aulas anteriores, ou em outras aulas, nem estou lembrado agora, mas assim, a perseverança, ela é uma marca do cristão porque Deus é quem nos preserva. Deus é que termina a obra que ele começou. Mas, ao mesmo tempo, nós somos chamados a perseverar. Perseverar no meio das tribulações, para que, confirmado o valor da nossa fé, Jesus Cristo seja glorificado e a nossa salvação plena na vinda dele seja completa. Ok? É isso mesmo. Vamos lá. Também, como os irmãos já bem falaram e a gente tem comentado, aperfeiçoar o caráter do cristão, diz o texto. E não somente isso, também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança, experiência e a experiência, esperança. Romanos 5, 3 e 4. Então, Paulo não somente se gloria na paz que ele tem com Deus, conforme ele começa dizendo, na glória de Jesus Cristo, enfim, mas ele se gloria nas tribulações. Ele se alegra nas tribulações, e porque ele sabe o propósito da tribulação. Então, não é pedir, quero tribulação, não é isso, mas as tribulações virão, Cristo prometeu que elas virão. E quando elas virem, eu sei que Deus está fazendo uma obra na minha vida, porque Ele quer produzir em mim perseverança, experiência e esperança. Que esperança é essa? De que um dia Jesus Cristo vai voltar. De que um dia todo o meu sofrimento será cessará. E eu serei totalmente, plenamente aperfeiçoado em santidade. Então, é uma coisa difícil, mas é uma coisa que a gente precisa entender bem. É uma coisa difícil, mas é uma coisa simples. É difícil de se praticar, claro, mas é uma coisa simples de se entender. Nós precisamos entender que o sofrimento vem para o nosso bem. O sofrimento da parte de Deus vem para o nosso bem. Ou todo sofrimento Deus usa para o bem daqueles que o amam. Porque Ele quer aperfeiçoar o nosso caráter. Então, quando nós passamos por tribulações, nós devemos nos alegrar. Senhor, obrigado porque o Senhor está mandando tribulação para a minha vida, e eu sei que o Senhor está presente em minha vida, eu sei que o Senhor não me abandona jamais, e tudo isso que o Senhor está fazendo é para me aperfeiçoar e para a sua glória. Então, não é fácil praticar, mas é fácil entender. Muitas vezes não é fácil aceitar. Essa é a verdade. Eu não quero sofrimento de jeito nenhum. Essa é a nossa natureza. Eu não quero sofrimento, nenhum tipo. Então, no meu coração pecaminoso, eu murmuro contra Deus, eu me rebelo, eu desobedeço, enfim. Mas quando eu entendo e aceito que o sofrimento é para o meu bem, eu dou glória a Deus, me alegro e digo, obrigado, Senhor, porque por meio dele o Senhor está me aperfeiçoando. Então, é fácil entender, não é fácil aceitar, ok? Mas nós como pastor, está bem
bem firmado nessa verdade. Pastor, é interessante que até Paulo, né, que era Paulo, falou que ele aprendeu a viver contente, né, em toda e qualquer situação. Não é uma coisa natural, mas que a gente também pode aprender, né? Exato, isso. É um aprendizado. E os sofrimentos que ele passou foram instrumentos de Deus para isso. E ele vai falar os diversos sofrimentos que ele passou, né? Açoites, naufrágios, apedrejamento, perseguição por parte dos judeus, perseguição por parte dos gentios, tanto as tribulações externas como as tribulações internas, as preocupações que ele tinha com todas as igrejas, enfim, toda aquela gama de sofrimentos que Paulo passava, ele entendia que era o propósito de Deus, que era a graça de Deus agindo na vida dele, para que ele se tornasse cada dia mais perseverante, experiente e tendo plena certeza da esperança, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo, que um dia nos transformará completamente em santidade e totalmente sem sofrimento. Então, é um aprendizado, aperfeiçoa o nosso caráter, e nós devemos aprender isso e aceitar, né? E conforme o próprio texto de Filipenses 4,13, onde Paulo continua esse versículo que você mencionou, ele diz, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, você pode passar por momentos de tristezas, momentos de alegria, momentos de fome, momentos de abundância, todo tipo de situação. Tudo você pode. Por quê? Porque temos um Deus que fortalece. E o Marcel colocou aqui, pelo bate-papo. O sofrimento traz glória, e eu me gloriarei, eu me alegrarei no meu sofrimento, porque nós participamos e comungamos nós dos sofrimentos de Cristo em nós. É o sofrimento o nosso chamado de um soldado que experimenta dor, cujas cicatrizes se tornam as marcas de Cristo em nós. As marcas do sofrimento são as provas de nossa vitória, fé e coragem. Eu acrescentaria que é a graça de Deus agindo em nós também. Deus aperfeiçoando o nosso caráter, mas tudo isso pela graça. Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu mais me gloriarei nas minhas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É isso aí. Então, vai nos aperfeiçoar, pode ter certeza. Como eu acabei de dizer, é manifestar a graça divina também. Verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim, ainda agora ouvis que é o meu. Filipenses 1, 29. Então, é a graça de Deus no sofrimento, e a gente precisa entender isso. Quando eu criei, foi uma obra da graça de Deus em minha vida. Deus me deu a graça, ou nos deu a graça da fé. A fé é um dom de Deus, é graça de Deus. Mas não somente a fé é um dom de Deus, a graça de Deus, mas o próprio sofrimento é uma graça de Deus para a nossa vida. Então, nós não podemos entender o sofrimento como uma maldição em nossa vida, mas como uma graça de Deus. Porque se Cristo sofreu, os cristãos ao redor do mundo sofrem e são aperfeiçoados, nós também podemos ser. Então, Deus derrama a sua graça em nós por meio dos sofrimentos também. Isso é muito importante a gente entender. Senão qualquer sofrimento a gente vai ficar murmurando, qualquer sofrimento a gente vai ficar blasfemando contra Deus, reclamando da vida, coisa do tipo. Mas não. É um motivo de alegria, porque o sofrimento é uma graça que nos é dada por meio de Cristo, para que a gente desfrute, aprenda, seja aperfeiçoado, enfim. Pode falar. Pastor? Uhum. Pode falar? Pode. Ouvindo você falar agora, a gente lembra bem, quando você fala isso, da misericórdia de Deus, né? Porque se o sofrimento que a gente passa nesse mundo também é o cumprimento das profecias de Deus desde Gênesis, como a gente já viu lá na primeira aula, mesmo essa palavra de Deus se cumprindo, né, nesse mundo, ou na nossa vida individual, ao mesmo tempo Deus derrama a graça dele sobre nós, né?
Então, ao mesmo tempo que ele está julgando o mundo, ele também está nos dando a graça dele. A gente viu isso também lá com Noé, né? Que Deus achou graça em Noé, mesmo ele vivendo no mundo que era cheio de pecado. Exato. Isso mesmo. Então, Deus, ao mesmo tempo que... parece um paradoxo, né? O que é um paradoxo? São duas verdades aparentemente, só aparentemente contraditórias. Como que o sofrimento pode ser uma graça? Como que um mal pode ser um bem? Então, é um paradoxo, mas é um paradoxo, né, uma verdade, são duas verdades, né, bíblicas da parte do nosso Deus. O sofrimento é uma graça para o cristão. Ao mesmo tempo que o sofrimento é uma graça, ele em si é uma graça, porque ele aperfeiçoa o cristão, demonstra mais um aspecto do caráter de Deus, que é a sua graça. Ao mesmo tempo, como você mencionou, ele derrama a sua misericórdia para que a gente possa suportar as provações. Deus não fica derramando sofrimento sem propósito. Quando ele derrama o sofrimento na nossa vida, seja ele qual for, ele tem um propósito específico. Mas, ao mesmo tempo, com o sofrimento, que já é uma graça, ele derrama a sua misericórdia. A sua misericórdia para que a gente possa suportar. Ele é a nossa força em nossa fraqueza. Ele passa a ser o tesouro da nossa alma mais que o nosso bem-estar. É aquilo que nós falamos há poucos slides atrás. Quem é o seu tesouro? Quem é o seu maior bem? Se for o seu bem-estar, quando você sofre, você vai murmurar, você vai se rebelar, você vai blasfemar, você vai pecar contra Deus. Mas se Deus é o seu bem maior, você pode sofrer e ainda dizer, como Jó disse, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, onde está o seu coração vai ser o foco da sua reação, por assim dizer. Se o seu coração está no seu bem-estar, vamos dizer assim, nesta vida, você vai pecar contra Deus como reação, em reação a isso. Se o seu foco está em Deus, quando o sofrimento vier, você vai entender que você não perdeu aquilo que é de mais precioso para você. Então, você vai ter ainda a capacidade de compreender que os sofrimentos que você está passando faz parte do propósito paterno e bondoso de Deus de nos aperfeiçoar, demonstrar sua glória, sua graça, enfim. Tudo isso vai de acordo com o que é o tesouro do nosso coração. Certo? Alguém ia falar ou não? Vamos lá. Ao mesmo tempo, como eu mencionei, né, crescer no conhecimento de Deus. Quando o sofrimento nos sobrevém, Deus tem o propósito de se revelar a cada um de nós. Isso é muito interessante também. O exemplo que eu dei agora há pouco, de Jó, termina no seu capítulo 42 com essa frase: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nós pensamos muito no livro de Jó como um livro de sofrimento, né? E de fato é sofrimento. Se a gente vê o que ele passou, falar que não é sofrimento, a gente é louco. Mas é um livro de sofrimento, mas é um livro primordialmente de conhecimento de Deus. É Deus revelando a sua glória, o seu poder, a sua majestade, o seu cuidado. Porque Jó termina dando a ênfase do livro. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conheço mais agora, Deus. Então, quando nós passamos por sofrimento e entendemos todos esses propósitos, aceitamos todos esses propósitos de Deus, a gente passa a conhecer mais a Deus. Jó, de tudo aquilo que ele perdeu, ele ganhou mais a Deus na sua vida. Ele teve mais conhecimento de Deus, ele teve mais comunhão com Deus, ele teve mais prazer em Deus. Esse é o ponto. Ele começa dizendo no capítulo 42, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então eu me arrependo, mas eu só te conhecia de ouvir. E ele era justo e íntegro. O próprio Deus tinha dado esse testemunho dele. Mas agora ele se tornou ainda melhor diante de Deus. Agora eu te conheço, Senhor. Agora eu tenho uma experiência tão profunda contigo
que é a minha maior, é o meu maior tesouro, é a minha maior glória. Tem uma frase de Facebook que diz assim, mas uma interpretação muito correta do livro de Jó. Diz assim, mais ou menos assim: Satanás pensou que tinha tirado tudo de Jó, mas o tudo de Jó era Deus. Então, Satanás achou que tinha tirado tudo de Jó, mas o tudo de Jó era Deus. E Deus, de Jó, ninguém podia tirar. E ele permaneceu íntegro, diante de todo o sofrimento que ele passou, e ele passou, então, a ter mais comunhão com Deus, conhecimento de Deus. Deus usou tudo isso para se revelar ao coração de Jó. E aí você pensa, Deus, precisa ser assim? Eu não quero sofrer tanto para te conhecer mais. A gente geralmente pensa assim, né? Mas Deus, ele tem seus propósitos. Cada um tem um sofrimento que pode suportar. Cada cristão tem um sofrimento que pode suportar. Pode suportar por quê? Porque cada um de nós tem força suficiente? Não. Porque Deus, ele aplica no nosso coração a força necessária, a graça necessária para que a gente possa suportar o sofrimento. Tem uma mensagem aqui, deixa eu ver. Primeiro, antes da Juliana falar, na verdade ela só confirmou, né? Verdade. Mas o Henrique deu uma mãozinha aqui, né? Henrique, pode falar. Não, essa mãozinha foi sem querer, eu coloquei ela faz tempo. Quando eu fui pedir oração, ela está aí desde agora. Então tá bom, tá jóia. Então, crescermos no conhecimento de Deus é um dos propósitos do sofrimento que nós passamos. Ok? E, naturalmente, se falarmos de sofrimento, a gente não pode deixar de falar de Isaías 53. Sem abrir em Isaías 53, o que nós temos lá? Os sofrimentos de Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Vamos abrir em Isaías 53? Abram lá. Exato. Isaías 53. Deixa eu voltar aqui para vocês me verem. Isaías 53, eu lerei para vocês. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele nada. O opressor foi arrebatado, e de sua linhagem ela cortou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, e ele ferido. Dignaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muito com a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores,
contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Se havia alguém que não necessitava sofrer, que não merecia sofrer, era Jesus. Mas ele decidiu sofrer por nós. Ele decidiu morrer em nosso lugar. Ele decidiu ser o mais rejeitado e o desprezado entre os homens. Ele decidiu ser contado entre os transgressores. Ele decidiu, como ovelha muda, sofrer em nosso lugar. Tudo isso por amor a nós. Ele decidiu, mais do que tudo, não somente sofrer pelas mãos dos homens, mas ele decidiu sofrer pela mão do Pai, pelo justo Deus que julga o pecado. Diz o verso 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Então, o nosso Deus e Pai, por amor a nós, enviou seu próprio Filho para sofrer em nosso lugar, para nos dar a vida eterna, nos dar a salvação e a reconciliação com Ele mesmo. Então, se o nosso Senhor Jesus tanto sofreu, e sofreu substitutivamente, ele sofreu em nosso lugar, para que nós não mais soframos na eternidade, nós precisamos entender que o sofrimento tem um propósito santo, um propósito glorioso na nossa vida, principalmente, especialmente, né, na nossa vida como crentes no Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, nosso Deus sofreu, Ele sabe o que é sofrer. Então, nós podemos, pela sua graça, enfrentar os nossos sofrimentos com alegria, enfrentar os nossos sofrimentos com regozijo, sabendo que Deus está em todo o sofrimento que nós estamos passando. Ele não está distante, mas Ele está perto. Eu pedir para sempre o seu nome. Okay? Alguma pergunta? Vou tirar, não está saindo aí, não. Não está saindo aí? Deixa eu desligar aqui. Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Esse foi o último slide, nosso último slide. Então, o Marcel mencionou aqui. Aprendemos que o sofrimento da dor multiplicada, da concepção e gestação, seria um juízo também para o crente, se torna uma graça. Por exemplo, Maria sofreu muito desde a concepção até a ressurreição de Jesus. Também o suor e o sofrimento de Adão para cultivar a terra se torna graça. Tudo é paradoxo. Por exemplo, a maldição acaba se tornando a graça e a misericórdia de Deus quando cremos em Jesus. Por exemplo, as serpentes abrasadoras que matavam os hebreus no deserto se tornou a graça santificados quando pela fé eles fixaram, né, os olhos na serpente da haste que tipificava os sofrimentos de Cristo na cruz. É isso aí. Então, tudo aquilo que a gente passa, e tudo aquilo que os servos de Deus já passaram, é graça de Deus. Graça de Deus para a glória de Deus e para nosso aperfeiçoamento. Então, nós precisamos sempre pensar, né, nesse momento já, você está passando por sofrimento? Eu sei que está. Algum tipo de sofrimento você está passando. Nós vivemos no mundo mal, nós somos pecadores, então algum tipo de sofrimento está passando. Entenda que aquilo que você passa, Deus tem um propósito santo, de manifestar a sua santidade, de nos disciplinar se porventura estivermos em algum pecado, de nos tornar, de nos fazer voltar aos caminhos corretos, de nos aperfeiçoar como cristãos à imagem de Jesus Cristo, de manifestar sua graça, enfim, né? Tudo isso Deus faz com um propósito. E se os propósitos de Deus são santos, justos e bons, eu posso continuar confiando, eu posso continuar colocando a minha vida e o meu coração diante desse grande Deus, sabendo que Ele vai fazer o melhor por mim. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ok? Algum comentário, alguma observação? Tudo tranquilo? Pastor? Sim. Você podia comentar um pouquinho também sobre o sofrimento, né, que muitas vezes as pessoas passam, mas é sofrimento porque elas mesmas, vamos colocar assim, né, procuram, né, esse tipo de sofrimento por pecado, né? Mesmo esse tipo de sofrimento, Deus pode usar, né, para
para aperfeiçoamento depois, quando ele for, se ele for convertido ou não. Ah, tá. Se é um cristão, com certeza. Nós, muitas vezes, buscamos, na verdade, encontramos sofrimento por conta do nosso próprio pecado. Nós pecamos contra Deus, naturalmente, nós sofreremos. Receberemos a disciplina de Deus por conta das consequências naturais do nosso pecado. Então, vai ser de fato, usado por Deus para nos trazer de volta para ele, para o crente. Para o não crente, quando ele busca o pecado, e naturalmente, como consequência, ele sofre disso, ele pode entender ou não. Às vezes, o sofrimento que ele vai receber é tão somente para refrear o pecado na sua vida, para ele entender, não vou fazer mais isso, porque senão eu vou sofrer. Então, ele entende que tão somente é um freio, ele entende não, né? Acontece que é simplesmente um freio para que ele não peque mais. Pode ser que ele se volte para Deus no meio desses sofrimentos, ou como consequência desses sofrimentos? Pode ser, mas isso está dentro da soberania de Deus. O sofrimento na vida do ímpio, daquele que não crê, é para refrear o seu pecado, para ele não pecar mais daquilo que ele poderia pecar. Mas Deus, com certeza, pode usar esse sofrimento para despertar a mente dele. Eu preciso me voltar para Deus. E aí, na soberania de Deus, Deus vai fazer ou não esse propósito, né? Então, sofrimento em decorrência do pecado, para o ímpio, refrear o mal. Para o crente, o aperfeiçoar. O ímpio depois pode se converter? Pode ou não. Mas, essencialmente, é o refrear de Deus do pecado do coração humano. Deu para entender ou faltou alguma coisa que eu não respondi? Joia? Beleza. Alguém mais, irmãos? Tem alguma observação, comentário? Tranquilo? Joia? Então vamos orar, agradecer a Deus e pedir misericórdia. Nós estamos vivendo um momento complicado. Um momento de pandemia. Terminar aí, né? Vamos ver se... Entendeu? Alô? Opa. Momento de pandemia, momento de crise política, sofrimentos pessoais, questões pessoais de cada um. Vivemos um mundo mal, vivemos num mundo, de uma maneira geral, injusto, e até a volta de Cristo a gente vai ter que conviver com isso. Não há muita esperança, vamos melhorar. Sei que fica fazendo tudo junto lá, ele talvez está comandando. Vamos melhorar, não tem muita esperança nesse sentido. Pode melhorar temporariamente, pode, Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, pode também, ele é soberano sobre isso, nós não sabemos o dia nem a hora, mas, independente disso, para nós cristãos, nós precisamos saber que vamos sofrer. E esse sofrimento, ele tem que ser encarado de uma maneira bíblica, da maneira como Deus quer que nós encaremos e vivamos com ele. Para a sua glória. Saber que ele tem um propósito gracioso sobre a nossa vida, no meio de tanto sofrimento que a gente passa, tantos problemas que a gente possa passar, né? Mas, ao mesmo tempo, clamar misericórdia. Não é aceitar indistintamente o sofrimento e dizer assim mesmo eu não vou fazer nada. Não, a gente tem que continuar clamando a Deus. Continuar pedindo misericórdia, que Deus nos sustente no sofrimento. Também, se for da vontade dele, nos livre de sofrimentos específicos, mas sabendo que a sua vontade, independente de qual seja, é boa, perfeita e agradável. Ok? Vamos orar, então. Marcelo escreveu mais uma coisa aqui, eu já oro. O descrente rejeita o sofrimento como os adeptos da doutrina da prosperidade. Exato. Mas os crentes, quando despertados e conscientizados dos seus pecados pelo sofrimento, traz arrependimento e renovação. É isso aí. O crente, ele sempre vai aprender no sofrimento.
O ímpio não, ele só vai ter os seus pecados refreados. E, infelizmente, até igrejas, né, com teologias, doutrinas da prosperidade, ensinam o pare de sofrer, não sofra nunca mais. Isso não é bíblico. É claro que a gente não vai buscar sofrimento nenhum, mas a gente tem que entender que se eles vierem, ou quando, na verdade, eles vierem, Deus vai estar conosco, dando toda a direção necessária. Ok? Vamos orar então, pedir misericórdia, pedir graça, para que Deus não somente nos faça entender todas essas coisas, mas praticar essas verdades das Escrituras. Vamos orar. Pai, nosso Deus, nós louvamos o Senhor porque o Senhor é um Deus santo, justo e bom. O Senhor é um Deus amoroso e cheio de misericórdia e graça também. E por causa do pecado humano, por causa da nossa limitação, fraqueza, nós sofremos. O Senhor Jesus mesmo prometeu que passaríamos por aflição nesse mundo, mas que nós tenhamos coragem, porque Jesus venceu o mundo. Jesus sofreu, foi o mais desprezado, rejeitado entre os homens, sofreu a tua ira acima de tudo, para nos perdoar, para nos reconciliar contigo, para nos dar a comunhão eterna na tua presença, Pai. Obrigado. Te pedimos misericórdia para que nós pratiquemos aquilo que temos aprendido do Senhor, ó Deus. Sabemos que somos fracos e pecadores e muitas vezes rebeldes à tua palavra, desobedientes a ti, mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, nos ajude a praticar, ó Pai. Que haja aprendizado na nossa vida, no nosso coração, sobre viver contente em toda e qualquer situação, dar glória ao teu nome em toda situação. Nos ajuda, Deus, precisamos de ti, Senhor. Precisamos da tua graça, precisamos da tua misericórdia, precisamos da tua presença em nossas vidas. Precisamos que o teu Santo Espírito, dia a dia, nos convença, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Que o teu Santo Espírito, Pai, vença a nossa carne, os nossos desejos pecaminosos. Necessitamos, Pai, que o teu Santo Espírito aplique em nós a tua palavra, nos dê desejo de buscar a tua face em oração, nos dê desejo, Pai, de estar na tua presença, de estar na comunhão com os irmãos, podendo ser abençoado e abençoar, conforme a tua palavra nos ensina. Pai Santo, nos ajuda, precisamos, ó Deus, desesperadamente de ti, e sabemos que a tua graça nos basta. Te pedimos misericórdia nesse mundo, nesse nosso país, te pedimos que o Senhor cure os enfermos dessa pandemia, que o Senhor dê a vacina aos homens, dê sabedoria aos homens para que eles descubram a cura, que o Senhor dirija o coração, ó Pai, mais uma vez te pedimos, dos governantes deste mundo, dos governantes do nosso país, e que, acima de tudo, ó Pai, que o Senhor governe, que o Senhor reine em nossos próprios corações. Porque sabemos que quando o Senhor reina em nosso coração, tendo o Senhor como o nosso maior tesouro, nós podemos enfrentar qualquer situação neste mundo. Nós te louvamos, te agradecemos, porque tudo isso só é possível porque Jesus um dia morreu por nós. Obrigado por sua morte, sua ressurreição e o seu retorno um dia para nos buscar e restaurar esse mundo mau. Em nome dele, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Nos ajude. Ok? Até mais à noite, se Deus quiser.